Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Choque de Ideias. Meu nome é Igor Mesquita, sou professor de Sociologia, Filosofia e Iniciação Científica na Escola Externato Nossa Senhora de Lourdes. E esse podcast ele é fruto de um projeto construído coletivamente entre eu como professor e os estudantes do segundo ano do ensino médio. Hoje nós iremos refletir sobre um tema fundamental para compreender tantos rumos da humanidade, né, como também alguns percursos que passamos na atualidade. Nós iremos falar sobre um processo histórico importante, diz respeito ao iluminismo, e também sobre a ideia da razão, né? Muitas vezes nos deparamos com algumas perguntas como: apesar de todas as defesas do uso da razão, né, para onde caminhamos? Conseguimos sair da bárbare ou apenas a perpetuamos? Entre outros inúmeros questionamentos. Hoje nós iremos contar aí com as importantes participações da Bruna, do Emanuel, Pablo, Paula e do Juan, né? A todos e todas, boas reflexões, ou melhor, inquietações. Até a próxima. Oi, curiosos! Bem-vindos ao nosso podcast Choque de Ideias. Hoje eu queria trazer um questionamento para vocês. Existe alguma maneira de vocês comprovarem que o conhecimento que vocês adquiriram é verdadeiro? Então, há muitos anos atrás, existia a mitologia, que buscava explicar situações que a gente vive diariamente, como, por exemplo, por que a gente tem que beber água? Por que uma hora a gente morre? Esse conhecimento é inventado e ele era transmitido de boca a boca. Mas, com o tempo, um momento da história surgiu a necessidade de explicar o porquê, baseado em fatos reais e científicos, ou seja, o uso da razão. Nesse momento também começaram a surgir os filósofos com seus pensamentos e as críticas momentâneas. Uma das críticas momentâneas foi o luminismo, que é uma palavra muito parecida com luz. Luz vem de clarear, então, ou seja, esclarecer o pensamento do homem através do uso das ciências e da razão. O iluminismo veio como uma forma de fazer com que as pessoas pensassem de maneira mais livre sobre os assuntos cotidianos dela. Até então, as pessoas eram muito oprimidas pela forma de governo, pelas formas que eram comandadas, e elas até se revoltavam, mas nunca pensaram muito a respeito de como elas poderiam sair daquela situação. Então, durante o iluminismo, que foi meio que a fase das invenções, das ideias, elas começaram a desenvolver um pensamento que elas já não queriam mais ser presas. Então, de pouco em pouco, até mesmo a própria forma como o mundo estava fluindo, né, e que era o que havia começado as revoluções industriais, o capitalismo, o próprio sistema já não estava suportando mais aquele sistema antigo. Então ele meio que permitiu que as pessoas pensassem de maneira mais livre, pudessem expressar as suas ideias um pouco melhor, mesmo que isso ainda só se aplicasse à parte mais rica da população, ainda assim já era um pouco de uma flexibilidade social, já tinha ali um pouquinho maior. Logo vem Descartes, um filósofo. Ele caracteriza essa parte do iluminismo como a sabedoria é como uma árvore. As raízes são metafísica, os corpos fisiológicos explicam o domínio de ser. O tronco físico é a base que a gente é inserido. E os ramos são os outros saberes que a gente vai adquirindo ao longo da vida, o aprendizado. E o iluminismo traz isso de forma clara. Ele explica, ele meio que liberta a população para que eles conseguem pensar de forma clara, onde o governo não interfere nas relações do homem. Aí vem o filósofo contextualista John Locke, que ele frisa bastante essa parte do contrato social, onde o homem tem direito de ser livre, direitos indispensáveis, como o homem deve ser, ele pode se expressar, ele tem toda uma criatividade de pensamento, uma liberdade em si para ele fazer o que ele quiser, onde o Estado não deve interferir nas relações que o homem tem com o próprio homem. Uma frase que justifica bastante essa parte é que empregada por Hobbes, é que o homem é o próprio lobo
do homem. Ou seja, o homem, ele faz a relação com si mesmo. Ele é de uma forma natural, ele tem uma essência natural, onde ele pode se agrupar, a gente é meio que formado para agrupar, mas ele tem meio que a opção de querer agrupar ou não. É um instinto natural dele querer o bem para ele e não pensando nos outros. E o filósofo contraturista já meio que contradiz isso, John Locke, pelo contrato social. Então, nessa área do iluminismo é muito importante a gente destacar esses dois filósofos, John Locke e Thomas Hobbes, que eles acreditavam muito que a razão vem através do homem e das experiências vividas por ele. E se não tivesse o uso da razão, caso não houvesse meio que também um parâmetro social para ingerir essa razão na sociedade, não haveria também uma lei, um poder que todos respeitassem, ou seja, homens entrariam em guerra uns com os outros, no caso. Como fazemos o uso da razão nos dias atuais? Estamos conversando sobre a razão. Então, como usamos elas para chegar às conclusões científicas? Mas como usamos elas diariamente? Será que usamos a razão apenas para algumas conclusões certas e científicas ou usamos de outras formas também? É muito importante a gente refletir isso, porque diariamente as pessoas buscam o conhecimento e buscam saber sobre o porquê daquilo. O porquê do que eu tenho que acordar, o porquê que eu tenho que ir à escola, o porquê eu tenho que trabalhar. E basear esses fatos realmente em alguma coisa que seja real para esclarecer aquela dúvida que fica na cabeça de todo mundo. É meio que a gente busca a razão para provar que a gente está vivendo por um propósito, meio que para provar que a gente está vivendo. Eu acho que se a gente não buscasse a razão, a gente ia viver sem ter certeza que a gente está vivendo. Meio que assim, se a gente for pensar em um contexto, por que devemos nos alimentar, no caso, para a gente continuar a viver, para a gente não morrer por fome, por não ser sustentado. Só que isso aí não é bem algo sobre o uso da razão em si. Isso aí é mais sobre instinto de sobrevivência mesmo que a gente tem. A razão... Assim, o motivo da gente comer é totalmente por sobrevivência. Eu acho que o uso da razão tá mais ligado a coisas que não são da nossa sobrevivência, né? Tipo, que a gente não precisa, mas a gente quer saber. Mas por que a gente pensa? Qual que é a razão que a gente usa para pensar? Tudo tem uma razão envolvida. Mesmo que não seja de forma clara ou o ato principal, mas acho que tudo engloba um pouco da razão. Tudo engloba. A gente pensa o que a gente vai comer, mas é porque a gente meio que tem opção, né? Também pra pensar. Por exemplo, se a gente fosse colocado em uma situação onde a gente simplesmente fosse, sei lá, iguais animais, assim. A gente tivesse uma situação tão ruim que a gente tivesse que, sei lá, a gente não tivesse meio que escolha. A gente ia agir só pelo instinto de sobrevivência, né? A gente não ia usar muita razão, a gente ia só seguir ali o... Sim, mas no caso, qual que é a razão pra gente ter essa condição de poder escolher? Então, eu acho que eu acho que é o tudo conforto, envolve, né? assim. Eu acho que é o conforto. Então, mas eu acho que tudo envolve ali um pouco da razão em si. Envolve. Meio que o conforto meio que permite que a gente possa pensar, escolher o que a gente quer, né? Ter um motivo ali. Por que eu quero comer isso e não aquilo? É porque eu gosto mais disso, né? É o motivo, assim. Meio que já tem meio que tem uma razão até na escolha de alimentos e tudo mais, né? Quando a gente tem escolha, eu acho que dá pra gente usar da razão, né? Mas nesses casos aí tem. É uma constante busca de conhecimento sempre, né? Tipo, em relação ao passado, em relação ao que a gente passa hoje, em relação ao que a gente vive, o que a gente faz, o porquê de tudo, né? Sempre uma constante procura do porquê. Sempre tem muita informação sendo jogada pra gente, né? Então é normal que a gente questione o porquê das coisas. E é bom saber que meio que a maioria das coisas que a gente pensa assim, né? A gente não precisa mesmo fazer um experimento pra provar aquilo. A maioria das coisas que a gente pergunta, a gente já tem uma resposta ali, né? Porque alguém fez o experimento. O experimento com o uso da razão é basicamente isso, né? A pessoa ali que estava curiosa, mas não tinha nada assim para provar ali, a curiosidade dela foi atrás. Então meio que se algum dia assim talvez surja uma dúvida pra gente que a gente não consiga solucionar e a gente tem ali o necessário, né? O conforto necessário para correr atrás de
saciar essa dúvida, acho que a gente vai, né? A maioria das pessoas iria, eu acho. Com certeza, a gente sempre busca uma razão, sim, para até o que a gente não sabe. É aquele ditado, né? O ser humano também é movido um pouco à curiosidade, então ele busca É. sempre uma razão, alguma coisa que justifica o ato que ele faz ou o ato que ele pretende fazer. É que deve ser meio muito ruim viver sem meio que um propósito, né? Meio que a gente ter certeza do que a gente tá fazendo, a gente meio que ter uma lógica do porquê a gente tá fazendo algo, né? Eu acho que dá um pouco de sentido pra vida, então é meio triste pensar, tipo, nossa, eu vivo sem razão só por viver. Então eu acho que as pessoas meio que elas usam bastante da razão, assim, no dia a dia delas, tentam, né, pelo menos. Elas não conseguem provar que tudo aquilo que elas falam é verdade ou não, mas elas usam bastante da razão, assim, diariamente. Eu acho que é também pra vida delas ter um sentido, né, pra vida das pessoas terem um pouco de sentido ali. Como as ideias iluministas perpetuam nos dias atuais? O iluminismo aconteceu há vários anos, mas ainda assim suas ideias perpetuam atualmente. Como usamos dessas ideias atualmente? O iluminismo tá basicamente em qualquer coisa que meio que a gente... Qualquer ideia que a gente tenha liberdade pra pôr em prática, né? Muito... Tipo, por exemplo, se a gente quiser escrever sobre qualquer coisa, hoje em dia, pelo menos, a gente tem essa liberdade, né? Antigamente, assim, bem antigamente, assim, antes, né? O sistema meio que proibia, né? Certas coisas. E é bom pensar que a cada dia que passa, a gente, querendo ou não, é um pouco mais livre pra demonstrar as ideias, porque cada vez é mais socialmente aceito. O iluminismo realmente hoje veio numa forma de esclarecer o pensamento do homem tanto quanto naquela época, né? Só que com a uma liberdade de pensamento muito maior, sem ser julgado pelo próximo, que pode ter o pensamento dele também, e não ter nenhum conflito, e todos são iguais, ter liberdade de pensar e esclarecer suas ideias através da sua percepção. Assim, ainda tem muita coisa que não é socialmente aceita, mas existiram épocas que se você falasse certas coisas, se você podia morrer, né? Hoje em dia, pelo menos, essas ideias você pode expor, pode falar o que você quiser. Mesmo que você ainda possa ser julgado pelo que você fala, não é como se aquilo fosse um veredito final ali, né? Você pode expressar suas ideias, você pode falar o que você pensa. Não é só consequência do iluminismo, né? Mas, por exemplo, o mundo, né? Junto com o iluminismo, a Revolução Industrial, ele meio que ele abriu um espaço muito grande para que as pessoas pudessem se expressar melhor, né? Através da arte ou qualquer coisa, então. O iluminismo, ele abre uma porta ali pra gente, para os seres humanos saírem da parte da essência natural, assim, bem primitiva, animal, e desenvolver a parte intelectual, onde a gente pode desenvolver a liberdade, os aspectos, tipo, quebrando vários tabus e tal, evoluindo como homem intelectual, não como animal, no caso. E mesmo ocorrendo ainda esse julgamento, às vezes, do próprio homem, do homem contra o homem, a gente ainda tem, por lei, a oportunidade de se expressar. Você tem, por lei, ali a oportunidade de estar se expressando, mas pode ser que haja julgamento pelo homem. Eu só queria meio que completar aqui, né, que o Juan tinha falado lá que meio que a humanidade meio que estava evoluindo de uma forma primitiva, mas não é bem isso, né? Não é que a humanidade estava evoluindo igual a animais, mas é que era bem similar mesmo, porque é como se a gente não tivesse liberdade sobre o próprio pensamento. É como se a hierarquia fosse imóvel. Você simplesmente aceitava as ordens de quem era de cima, porque você não conseguia ter uma mobilidade social ali, e você tinha que aceitar, mesmo que você tivesse suas ideias ali, você não podia pôr em prática. Então, querendo ou não, você era um tipo de gado, né, dos que eram de cima, assim. Mesmo que os de cima às vezes fossem completos lunáticos, incompetentes, ainda assim
você tinha que seguir eles porque algo colocou eles ali no poder. Às vezes não era nem a lógica deles, o intelecto deles, mas sim simplesmente herança, né, às vezes. Então, embora a humanidade pudesse pensar, não fossem que nem animais exatamente, eles viviam como? Porque mesmo que pudesse pensar, muitos não podiam nem sequer expor seus pensamentos, né, a melhorar o mundo de alguma forma. E além dessas ideias também de liberdade de expressão, tem também a democracia e a liberdade de votar, né? De poder escolher e estar incluído no iluminismo também, que hoje é praticado, assim. Esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir, né? A gente tentou ali mostrar um pouco dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Se você gostou, eu acho que é bem claro que você tem. Por favor, deixa o like, se inscreve aí no canal. A gente tá começando agora o projeto aí e eu acho que é interessante aí que você deu uma forcinha pra gente aí, né? Se você quiser aí gostar, assim, quiser ajudar, mais ainda, ia ser muito bom que você compartilhasse com alguém que possa se interessar pelo nosso podcast aqui. Com o tempo a gente vai ficar cada vez melhor, né, na construção de ideias. A gente ainda não tem muito bem uma forma construída de como a gente tá fazendo, mas com o tempo vai ficar melhorando aí. Então, muito obrigado aí por ter assistido e espero ver você na próxima semana com um próximo grupo. Eu não sei quem vai ser, mas eu espero que faça um bom trabalho também. Então, é isso. Até a próxima.